Sabe que ya llevo rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Olá, chicos e chicas, sejam bem-vindos a mais uma classe de espanhol. Olá, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol. Comecei aí cantando um fragmento ou um trecho da canção aí, né, do Fouze, que é o que? Despacito. Eu falei o quê? Se você sabe que eu levo um tempo te olhando, sabe que tenho que bailar com você, ou eu tenho que dançar com você hoje. Então, observem aí, dentro dessa canção, que o quê? Que uma coisa é condicionada à outra, galerinha. Hoje nós vamos falar de ele condicional se e vamos explorar um pouco disso na aula de hoje. Slide na tela. Observe aqui, né? Essa contextualização aqui com a língua portuguesa. Se estudasse para a prova, passaria de ano. Observem que a condição ali, né? Eu destaquei ali a palavra passaria, porque ela também faz nexo, né? Porque assim, quando eu falo de condicional, e uma aula anterior eu falei sobre o que? O condicional simples, que é um tempo verbal, né? Que é o cantaria, comeria, que é um verbo que dá uma condição, né? Uma coisa que pode ou não acontecer. Então aquela é condicional simples, que é um tempo verbal, que no português eu chamo de futuro do pretérito, né? Que é justamente esse verbo, né? Que ele é condicionado a uma outra ação. Então, no caso aqui, o verbo passar, né, de passar de ano, está condicionado ao verbo estudar. Então, se, né, esse se é a nossa outra parte, né, continuação da aula anterior, que fala sobre orações condicionais. Então, nós falamos do quê? Do condicional simples, que é o tempo, e agora vamos falar da conjunção, né, a conjunção condicional se. Tá? Então, no português, esse se aqui, ele é uma condição condicional, né, eu passaria, como eu disse anteriormente, ele faz parte do futuro do pretérito. Na língua espanhola, né, nós, para podermos falar dessa conjunção condicional, temos que falar um pouco do que é conjunção e essa questão do coordenado, subordinado ali por cima, né? Claro que mais na frente, principalmente no ensino médio, vocês vão aprofundar isso aí, até porque essa classe gramatical aí das conjunções, ela é extremamente necessária para você fazer sua redação, né? Uma vez que isso aqui nós chamamos de elementos conectores, né? E os conectivos, eles são necessários aí para você descrever, né? Para manter a coesão e a coerência do texto. Então, nós temos aí as coordenantes, que são aquelas orações, galerinha, que não precisam, né? Ou não estão condicionadas a nenhuma outra. Elas, por si só, já finalizam alguma ideia. E temos as subordinantes, que são as subordinadas, que elas precisam, né? De uma continuidade, ou seja, de uma outra oração, para poder finalizar aquela primeira. Então, observe que condicional, né, ele faz parte desse subordinado, justamente porque eu só consigo concluir uma ação condicionada a outra. Então, essa é a nossa aula de hoje, né? Condicional, nós temos o se como a menos que, né, ou contanto que. Então, para que servem as relações condicionais, né? Conjunção serve para introduzir orações subordinadas com valor condicional. Então, serve para introduzir as orações subordinadas, né? O que é subordinada? Aquela oração que depende da anterior, com valor de condição, né? E aí tem aí o exemplo se como. Exemplo ali, te llamarán se estão interessados, ou seja, você vai ser chamado se estiver interessado. Ou seja, qual é a condição de chamar? Está interessado, então é se, né? Então, esse se indica ali uma condição, né? Então, uma coisa só acontece a depender da outra. Então, como não me ajudes, ante pouco eu harei. Ou seja, a menos que, né, me ajude, tão pouco farei a mesma coisa. Né? Aí temos aqui, né, essa tirinha da Mafalda. Observem aqui, ó. Tienes que tomar, los que não tomam la sopa não crescem nunca. Ou seja, Mafalda, tem que tomar sopa. Quem não toma sopa não cresce nunca, mamãe disse, né? E se quedam sempre nenitos e nunca chegam a ser grandes. Ou seja, ficam bem pequenos, né? Ficam do meu tamanho aqui do professor e não chegam a ser grandes, ou seja, não crescem. O detalhe é que eu gostava de sopa, tá, galera? Não cresci. Que tranquilidade reinaria o mundo se Max não viera tomado a sopa? Né? Ou seja, a crítica aí, né? Quem estuda um pouco da história de Max vai saber que é um revolucionário e tal, tudo mais essa questão. E observe que o se, né? Ou seja, haveria a questão de ter tranquilidade no mundo está relacionada à condição de tomar sopa. Tá? E aí, né, as conjunções condicionais, mais um exemplo ali. Si haces bien las cosas y con dedicación, obtendrás mejores resultados que si las haces mal.
Ou seja, galerinha, se você fizer bem, se fizer, né? Se fizer bem as coisas com dedicação, obterá bons resultados, né? Vão ter melhores resultados do que se fizer as coisas mal. Exemplo aí, você faz atividade que o professor pede de qualquer jeito, né, galerinha? Aí você era para tirar um 10 ou um 9, tira ali um 5, né? Então, se você tivesse se dedicado melhor, prestado atenção, né, lido os textos de apoio que são disponibilizados nos grupos de WhatsApp, que geralmente o aluno quer fazer diretamente atividade, nem ler o conteúdo, vocês têm que ler o conteúdo, porque aquele ali é um embasamento teórico, e quando você não tem a figura do professor ali no seu momento para estar ali mediano, ainda complica um pouco mais a situação. Então, vocês têm que fazer a leitura dos textos. Então, se você fizer isso, né, vocês vão ter melhor resultado, ou seja, a condição de ter melhor resultado, né, está condicionada à ação de fazer com dedicação, né, as coisas. Aldo prometeu que se repararia o cabelo se ganhava o partido seu equipo de beisebol favorito. Né? Ou seja, o Aldo prometeu que se o time dele ganhasse, né, o time de beisebol que ele torce ganhasse, ele ia raspar o cabelo. Né? Então observe que a ação dele de raspar o cabelo está condicionada à ação de a equipe dele de beisebol ganhar. Tá, galerinha? Então, observem o quê? Esse se é bem tranquilo, né, galera? Porque toda vez que ele emite condição, né, fica fácil identificar, porque assim, uma coisa acontece se acontecer a outra. Né? Eu tenho duas ideias, uma ideia depende da outra. Então fica tranquilo de identificar, né, esse se aí. Outro exemplo aqui, te mojarás si llueve, ou seja, você só vai se molhar se chover. Né? Ou se alguém jogar um balde de água na sua cabeça, mas enfim. A condição de se molhar é chover. Né? Então, esse se é uma conjunção condicional. Outro exemplo aqui. Viajaremos no avião se não sale barato. Né? Ou seja, só vou viajar de avião se sair a pechincha aí de preço, né? Tiver um desconto, negócio meio semelhante assim. Brasileiro, geralmente, ele busca sempre esse desconto. Né? Mas, ou seja, observe que a condição de viajar é comprar a passagem barata. Não importa tardar, mas sempre que cheguemos antes de lunes. Ou seja, não importa tanto que tardará, portanto que cheguemos antes de lunes, dia da semana, né? Segunda-feira. Então, interessante aí chegar antes da segunda-feira, né, galera? Então, observe o se, né? Condição ali de voo a preço de passagem. Então, temos aqui alguns exemplos, né? Outros exemplos de conjunção condicional, que não é o se, né? Que eu estou falando muito do se. Temos outros ali, ó. Te dejarei jogar com teus amigos sempre que terminares a tarefa. Ou seja, a condição de jogar com os colegas é quando eu terminar a tarefa. Né? Na letra C ali, ó, estudarei todo o fim de semana com tal de aprovar no exame. Ou seja, eu vou estudar todo final de semana, né, se eu, né, para ser aprovado no exame. Ou seja, aqui, uma condição de estudar a ser aprovado. E se pode notar na classe de cocina a condição de que se la tome em sério, ou seja, só vou fazer as anotações na cozinha se vocês, né, levarem a aula a sério. Mas fica ali, em caso de que prefiram vinho e no água, o menu é mais custoso. Ou seja, contanto, né, ou se vocês preferem o vinho ou a água, o menu vai ficar mais caro, ou seja, o cardápio, né, o preço vai ficar maior, né? Vou abrir a ventana se não te molesta, ou seja, eu vou abrir a janela se você não ficar chateado, né? Molestar é ficar chateado. Então, a condição ali de abrir a janela é você não ficar chateado. Iremos de vacaciones na praia, a menos que nos surja um plano melhor. Ou seja, a condição de não ir à praia, né? É só se surgir uma programação melhor, né, galerinha? Iremos a pescar el próximo domingo, né? A não ser que ocorra algo imprevisto, ou seja, só não vou pescar no domingo se, né, ocorrer algum imprevisto. Então, uma coisa condicionada à outra. E aí, galerinha, só para, né, diferenciar, nós temos um outro se. Né? Porque, assim, a palavra se, na verdade, tem 3 tipos de se, só que o outro se tem uma tilde, né, que é um acento agudo na língua portuguesa, que aí já é outra classe gramatical. Mas, assim, escrito da mesma maneira, tem o se e o si, ou seja, 2 escritos da mesma maneira, né? E quando ela, só que o significado é diferente, ó.
O primeiro si que nós estamos tratando aqui é o que? Uma conjunção condicional. Já esse si aqui não é conjunção, ela pertence a outra classe gramatical que é o substantivo. Lembrando, substantivo é a classe gramatical que nomeia, né, que dá nome aos seres, aos fenômenos da natureza, né, nome a diversas coisas. Então, observe que esse si aqui é o nome da letra musical, né, tem o dó, o ré, o fá, o si, né, e o lá, e o si bemol e um monte de nota aí. Então, tem o si conjunção condicional e tem o si nota musical, mas esse si nota musical, galerinha, é muito fácil de identificar pelo contexto, porque como eu disse anteriormente, o si para ser conjunção condicional, né, ele tem que o quê? Emitir uma condição entre uma oração, né, e outra. Já esse si não, ele é um substantivo comum, né? Observe aqui no exemplo. Tienes que alcançar a nota si, ou seja, você tem que alcançar a nota si. Então observe que aqui não tem condição de nada, só é uma frase, né? Ou só é uma oração, então está tranquilo. La canción que interpretar está em si maior. Observe, né? Si maior é uma nota musical. Em la classe de música, o professor nos ensinou as notas musicais do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ou seja, né, na classe de música, o professor ensinou as notas musicais. Então, é bem fácil de identificar, galerinha. Então, nós vamos praticar aqui, né? Vamos indicar se o si daqui ele é condicional ou se é o si substantivo da nota musical. Então, na 1 aqui está dizendo, la canción que tocar está em si menor. Condicional ou substantivo? Substantivo, né, galera? Se é o si menor, é da nota musical. Los preços seguirão subindo se não se hace algo com a inflação. Ou seja, os preços continuarão subindo se não acontecer, né, se não fizerem nada sobre a inflação. Isso é uma condição? É uma condição, né, galera? Uma coisa depende da outra. Tem que acontecer algo com a inflação para poder, né, os preços não subirem tanto. Na 3, se não entendes algo, me avisa que te ajuda. É uma condição ou um substantivo? É uma condição, né? Ou seja, se você não entender nada, me avisa. Se não te comes las verduras, né? No te haré postre, ou seja, se você não comer as verduras, eu não farei para você a sobremesa, né? Então, essa é uma condição? Sim, né? Uma condição. Então, ele é condicional também. E na última aqui, né? La muchacha canta em si maior. Então, esse si maior é uma condição ou é um substantivo? É um substantivo, né, galera? Porque ele expressa o que? Expressa, né, uma nota musical, então não é condição. Isso aí, si maior, é uma nota musical, tá, galera? Então é isso aí, galerinha. Finalizamos mais uma aula, né? Interessante, não esqueça de acessar o portal Eduque. E também outra dica que eu dou para vocês, galerinha, é estudar um pouco sobre a morfologia das palavras, tá? Porque morfologia, você estuda as classes gramaticais. Estudando as classes gramaticais, você não vai confundir pronome com substantivo, substantivo com adjetivo, com advérbio, né, com as conjunções, com os numerais. Então, assim, estude um pouco sobre as classes gramaticais para melhorar, né, para você mesmo melhorar a fazer essas identificações. Então é isso aí, galerinha. Adiós!